Destaque no Panorama CBN. Estados do Nordeste e do Sul sofrem com consequências de temporais. Governo lança hoje pacote para renegociação de dívidas. Acesso a crédito acende alerta sobre inadimplência precoce entre jovens. Irã reage ao anúncio de escolta naval de Donald Trump. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de segunda-feira, 4 de maio de 2026. Como é que foi de fim de semana? Tudo tranquilo? Espero que tenha sido. Vamos juntos para mais uma semana cheia de notícias aqui no Panorama. Eu, Bianca Santos, te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. E eu começo contando que 2 estados do Nordeste iniciaram a semana com mais de 12 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas por causa da chuva. O temporal matou 8 pessoas em Pernambuco e na Paraíba, incluindo 2 mães e 3 crianças. Em Pernambuco, segundo a Defesa Civil, mais de 9.500 pessoas estão fora de casa. A governadora Raquel Lira decretou situação de emergência em 27 cidades, incluindo Recife e Olinda. Porque a partir do momento que a gente lança o decreto de situação de emergência, permite que a gente faça, inclusive, contratações emergenciais para atender esse serviço excepcional, com maquinário, com equipamentos, para além daqueles que a gente já está utilizando em campo. A necessidade dos municípios, todos eles afetados, é gigante. A gente tem feito investimentos nas áreas de estradas vicinais, em recomposição urbana, mas tudo foi perdido com as chuvas. Então, vamos lançar a mão desse decreto, os municípios também estão fazendo. Aquilo que o governo federal pode nos ressarcir, nós vamos buscar esse dinheiro, mas o governo do estado sempre presente para garantir que os municípios possam ser bem atendidos, socorrendo melhor a população para restabelecimento da normalidade da vida da população. A Paraíba também começou a semana enfrentando transtornos provocados pela chuva dos últimos dias. 2 pessoas morreram no estado e quase 3 mil estão fora de casa em consequência do temporal. 3 cidades estão em situação de emergência e mais de 16 mil moradores foram afetados. Foi um pesadelo, um filme de terror, não gosto nem de lembrar. Quando eu entrei e vi a cama da minha filha flutuando, os brinquedos tudo boiando, assim, é uma cena de filme de terror. Roupa, calçado, sofá, geladeira, fogão, tudo a gente perdemos por conta da água, das enchentes. Muito triste a gente ver isso acontecendo no Brasil, né, ano a ano. Não foi só no Nordeste que a chuva provocou estragos. No Rio Grande do Sul, 3 pessoas morreram e 2 estão desaparecidas por causa da tempestade do fim de semana. Em Pelotas, 2 pescadores morreram afogados após o naufrágio de uma embarcação na Lagoa dos Patos durante o temporal. Outros 2 pescadores que estavam no mesmo barco continuam sendo procurados pelas equipes de resgate e pela Marinha. Em Canguçu, na região sul do estado, um jovem de 24 anos não resistiu após ser atingido por uma descarga elétrica enquanto usava um celular conectado à tomada durante o temporal. Olha que perigo, hein? E pelo menos 24 cidades registraram alagamentos, mais de 500 pessoas tiveram que sair de casa. Vamos falar de economia? O governo vai lançar hoje o novo Desenrola Brasil para tentar reduzir o endividamento das famílias. A gente já vem falando bastante sobre esse programa desde a semana passada, né? E é um programa que vai permitir a troca de dívidas em atraso no cartão de crédito, no cheque especial, crédito pessoal e fiéis por um contrato mais barato. O pacote prevê juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos que podem chegar a 90%. Segundo o Banco Central, quase 50% das famílias brasileiras estão endividadas e o comprometimento da renda chegou a 29% em fevereiro. Esse é o maior nível desde 2005. O governo vai liberar o uso de até 20% do saldo do FGTS para pagar dívidas. E quem aderir ao novo Desenrola, isso é bem importante, ficará proibido de apostar nas bets pelo período de 1 ano. O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, falou que o objetivo é evitar que as pessoas voltem a se endividar no curto prazo. Nosso objetivo, o objetivo do governo, é fazer com que se crie instrumentos para a questão das renegociações das dívidas, elas aconteçam
e, evidentemente, garantindo a perenidade do projeto e evitando que as famílias negociem suas dívidas e migrem para a ilegalidade das bets. Portanto, é um esforço monumental de governo para ajudar, independente da eleição, nós estamos fazendo porque é o melhor para o Brasil, é o melhor para as famílias brasileiras. No Jornal Globo de hoje tem uma reportagem que mostra, eu até destaquei para você, como que o acesso ao crédito dobrou entre jovens e isso acende o alerta sobre a inadimplência precoce no país. Dados do Banco Central mostram que o número de jovens com acesso ao crédito em 8 anos passou de 13 milhões em 2016 para 27 milhões em 2024. O avanço foi puxado, sobretudo, pela população de menor renda. Cerca de 70% desses jovens, entre 15 e 29 anos, ganham até 2 salários mínimos. Ao mesmo tempo, a digitalização multiplicou as portas de entrada no sistema financeiro. Hoje, o brasileiro mantém, em média, de 6 a 7 ligações com instituições financeiras, entre bancos, fintechs e aplicativos. Na prática, isso significa o quê? Vários cartões, contas e limites, né? E isso dificulta o controle das finanças. E a entrada massiva dos jovens no sistema financeiro também está diretamente ligada a essa digitalização. Ainda segundo o BC, 96,4% dos adultos brasileiros já têm conta bancária ou de pagamento e 88% são usuários ativos. O celular virou o principal canal, já que o volume de transações financeiras feitas por telefone cresceu 6 vezes entre 2020 e 2024, especialmente depois do Pix. O avanço do crédito entre os jovens se reflete nos indicadores da inadimplência. Dados do Serasa mostram que entre os inadimplentes, os jovens de 18 a 25 anos representam mais de 11% do total. Embora não seja a maioria, isso acende o alerta para o risco de que o endividamento se torne precoce e persistente ao longo dos anos. E além do programa Desenrola, o governo vai usar a proposta que prevê o fim da escala 6x1 para tentar virar a página das derrotas históricas no Congresso e melhorar também a popularidade. Em ano eleitoral, no entanto, a pauta da escala 6x1 criou uma disputa entre executivo e legislativo. Na Câmara dos Deputados, o presidente Hugo Motta está tentando acelerar a tramitação de PECs sobre o mesmo tema apresentadas por parlamentares. Para levar as propostas a plenário ainda em maio, Hugo Motta marcou sessões extras deliberativas para todos os dias da semana, incluindo segunda e sexta-feira, o que é incomum. A comissão especial criada para debater as PECs pretende ouvir nos próximos dias representantes dos trabalhadores, empresários e pessoas do governo. O presidente da comissão, Alencar Santana, falou que também haverá audiências públicas nos estados para ampliar o debate. Que na quarta-feira o ministro Marinho vai ser o primeiro ministro a participar de uma audiência pública. Vamos fazer sessões todas as terças, todas as quartas na Câmara. E às quintas-feiras o objetivo é fazer nos estados, aproximando esse debate de mais pessoas para que possam também trazer sua contribuição. Considero esse debate totalmente estratégico, importante e de vanguarda para o Brasil, depois de anos reduzir novamente a nossa jornada, mas de uma certa maneira mexe com o mundo do trabalho como um pouco, com a qualidade de vida, com a saúde, com tantas outras coisas importantes aí para o trabalhador, para as pessoas, para o país no seu conjunto. A gente vai seguir acompanhando as discussões, né, sobre o fim da escala 6x1. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, disse que não teme a delação do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. E por que ela falou isso? Porque o comentarista da CBN, colunista do Globo, Lauro Jardim, apurou que o CEO do Banco de Brasília disse que vai entregar informações sobre a governadora no acordo de colaboração dele. Num vídeo divulgado nas redes sociais, então, Celina Leão desafiou Paulo Henrique Costa a apresentar alguma prova do envolvimento dela no escândalo do BRB com o Banco Master. Sabe qual é a minha preocupação sobre Paulo Henrique Visitar? É zero. Zero. Sabe por quê? Eu tinha nenhuma afinidade com o Paulo Henrique, não participei, né, de nenhuma indicação política, a gente não tinha nenhuma proximidade e eu já havia avisado ele há 1 ano e meio antes que ele não ficaria no meu governo. Então,
Então a chance de qualquer citação sobre o meu nome com algo errado é zero. Bom, segundo Lauro Jardim, o ex-presidente do BRB elencou inicialmente 20 situações de heterodoxos e esquemas de fraudes de que ele participou ou que ele tenha conhecimento em transações com o Banco Master. Na lista de possíveis delatados estão também o ex-governador Ibanez Rocha, um ministro do Tribunal de Contas da União, um dirigente partidário do Centrão, funcionários de carreira do Banco Central e deputados distritais de Brasília. Vem aí muita confusão. Te conto agora que o suspeito preso na Bahia por participar de um estupro coletivo de 2 crianças em São Paulo deve ser transferido hoje para a capital paulista. Segundo a polícia, Alessandro Martins dos Santos, de 21 anos, foi o único adulto envolvido no crime e ele está preso na cidade de Jequié. 3 adolescentes foram apreendidos em São Paulo e um está foragido. As vítimas são uma criança de 7 anos e outra de 10. As investigações apontam que os criminosos filmaram as cenas de violência sexual e divulgaram os vídeos em redes sociais. A irmã de uma das crianças viu as imagens do crime circulando na internet e procurou a polícia. A delegada Janaína da Silva relatou como que as crianças foram abordadas pelos estupradores. Eles eram vizinhos, eles conviviam e as crianças tinham confiança neles. Chamaram para soltar pipa. Eles foram atraídos para esse imóvel porque eles passaram e falavam, vamos soltar pipa? Entra aqui que tem uma linha. E foi a forma que eles foram atraídos para dentro daquele imóvel. Estarrecedor, né? E foi essa palavra que usou o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves. Ele falou que os vídeos dos abusos são estarrecedores. Eu, com 45 anos de polícia, não consegui ver a cena até o fim. Você vê o que pra gente significa isso, né? Um policial experiente como eu não conseguia assistir a cena até o fim. Quero isso, uma cena que eu falo novamente terrível, inesquecível, vai ficar no meu subconsciente durante muito tempo. Eles querem ainda se promover na internet, né, querendo ganhar destaque aqui da maldade que eles fizeram. Né? Meu Deus, são verdadeiros monstros. E olha, o Fantástico, sobre uma outra história, mostrou as denúncias de manipulação, ameaça e abuso sexual de menores que levaram à prisão do lutador e treinador de jiu-jitsu Melqui Galvão. Ele tem 47 anos, ele é dono de 2 academias em São Paulo e uma no Amazonas, onde é policial civil. Uma das vítimas, ainda adolescente, contou que havia acabado de ingressar na equipe quando viajou com o treinador para um torneio no exterior. E durante a viagem, o treinador ofereceu um remédio para que ela relaxasse antes da competição. Depois que ela tomou o remédio e dormiu, a jovem disse que acordou com o treinador tocando o corpo dela. Ele colocou a mão dentro da minha bunda e na hora que eu acordei, foi o momento de eu tirar a mão dele dentro da minha blusa. Mas eu fiquei com muito medo ali na hora. Eu acordei no susto. De volta ao Brasil, ela contou tudo para os pais. E eles confrontaram o treinador de jiu-jitsu, que respondeu num áudio de 16 minutos. Tem um trechinho dele. Coloquei a mão por baixo da blusa da sua filha. A barriga dela estava aparecendo. E eu toquei na barriga dela. Eu achei que ela estivesse dormindo uns 3 segundos, talvez no máximo. Me tratava de uma maneira que nenhuma aluna minha me tratava. Isso me levou a crer que existia alguma coisa ali, além do sentimento de aluno e professor. Na mensagem aos pais da adolescente, o mestre de jiu-jitsu Melqui Galvão ofereceu uma oportunidade de negócio para que eles não denunciassem o caso. Vocês já entrariam como sócios de uma academia dos Estados Unidos e isso muda a vida de vocês inteiro. Não acho que isso é pouca coisa. Isso é muita coisa. Se você denunciar, muita gente vai se prejudicar. A delegada Mariane Andrade destacou que o áudio enviado pelo treinador à família é, claro, uma das provas do processo. O áudio que foi apresentado pela vítima, ele teria ardilosamente enviado no modo de visualização única, mas ela teria conseguido gravar a tela com esse áudio. Até o momento é sim o principal elemento aí que a gente utilizou para demonstrar os indícios de autoria, tentando silenciar a vítima, a família, tentando ocultar provas. E não é um caso isolado.
há uma outra denúncia. Uma ex-aluna diz que os assédios começaram quando ela tinha 12 anos. 2 anos depois, o treinador teria mantido relação sexual com ela. A vítima disse que não denunciou o caso na época porque tinha medo. Oferecendo alguns benefícios, como kimono, como patrocínio de viagem aos meus 12 anos. E com isso ele teve a oportunidade de pedir para um dia me buscar na escola. Foi quando ele pediu, né, para eu passar a mão nele. Aconteceu aos meus 14 anos, que foi quando ele realmente teve o ato de ter relação sexual comigo. Ele sempre quis passar para mim que era uma situação muito normal, que ele já tinha relações com outras alunas. Melk Galvão está preso em Manaus e pode ser transferido para São Paulo. A defesa do treinador diz que ele é inocente. Agora eu te conto que 4 em cada 10 fraudes financeiras no Brasil já são conduzidas com o uso da ferramenta de inteligência artificial. É o que mostra uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo. O uso de deepfakes, por exemplo, cresceu 830% entre 2024 e 2025. E isso levou o país à liderança desse tipo de crime na América Latina. Os deepfakes são vídeos e áudios falsos gerados por inteligência artificial para justamente enganar as vítimas. Segundo a Polícia Federal, o Brasil já é um dos maiores produtores de programas criados para roubar dados bancários de clientes do mundo. Também há a internacionalização das redes criminosas, com a adoção de sofisticados processos de escoamento, distribuição e lavagem de dinheiro. Dados da Serasa Experian mostram que o país registra uma tentativa de fraude digital a cada 2,2 segundos, em média. A Aliança de Combate a Fraudes Digitais Bancárias, criada pela Federação Brasileira de Bancos e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, informou que metade dos brasileiros foi vítima de alguma fraude ou golpe em 2024. Agora os destaques internacionais. O Irã informou que tem o controle total do Estreito de Hormuz e ameaçou atacar navios dos Estados Unidos que tentarem guiar petroleiros pelo canal. Isso porque o presidente Donald Trump promete iniciar nas próximas horas uma operação para guiar em segurança os navios presos na passagem estratégica. Em uma postagem na rede social, Trump disse que a ação vai abranger países que não participam da guerra no Oriente Médio, mas não citou nenhuma nação especificamente. Chamada pelo presidente de Projeto Liberdade, a operação tem o objetivo de libertar pessoas, empresas e países que seriam vítimas das circunstâncias do bloqueio na passagem. O presidente americano prometeu combater com firmeza a qualquer interferência na escolta aos navios, o que ele chamou de gesto humanitário. A operação é para retirar mais de 700 embarcações, incluindo 120 petroleiros carregados que estão presos no Estreito de Hormuz. Nessa madrugada, o exército do Irã alertou os Estados Unidos que atacará as forças americanas se a missão se aproximar ou entrar na rota naval. Bom, a publicação de Trump vem após o Irã ter dito que recebeu uma resposta dos Estados Unidos à mais recente proposta de negociação de paz. A mídia estatal iraniana informou que Washington enviou a resposta por meio do Paquistão e que o conteúdo está sendo analisado. Nos Estados Unidos, enquanto isso, a desaprovação do presidente Donald Trump atingiu um novo recorde, e isso há 6 meses da eleição de meio de mandato, tá? Tem a ver com a guerra também e com as consequências dela, né? Segundo pesquisa do Washington Post, a desaprovação de Trump chegou a 62%. O levantamento divulgado mostrou que o republicano tem apenas 37% de aprovação dos americanos. 76% dos americanos rejeitam a gestão do custo de vida, 72% rejeitam a condução da inflação e 66% a questão da guerra, né, com o Irã. 61% consideram um erro o conflito. Um dos principais motivos é a consequência econômica, o preço da gasolina, que aumentou 50% desde o início da guerra com o Irã. O combustível de aviação também subiu mais de 70%, obrigando as companhias aéreas a aumentar tarifas e taxas de bagagem.
Também nos Estados Unidos, um ataque a tiros em uma festa deixou ao menos 12 pessoas feridas. De acordo com a polícia local, as vítimas estavam numa festa em Oklahoma. Ainda não há informações sobre os suspeitos. O crime aconteceu em um lago famoso na região. Ele é um local para piqueniques, acampamentos e esportes aquáticos. E o avião no qual viajava o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, fez um pouso de emergência no aeroporto de Ankara, na Turquia, devido a um problema técnico. Sánchez se dirigia a Yerevan, na Armênia, para participar de uma cúpula política de países europeus, quando a aeronave foi obrigada a aterrissar na capital turca. O governo espanhol não detalhou as causas que provocaram essa aterrissagem emergencial. Na Argentina, o presidente Javier Milei vive o pior momento em termos de popularidade desde que chegou ao poder, em dezembro de 2023. Uma sucessão de casos de corrupção no governo e a sensação de que a estabilização da economia não veio acompanhada de um aumento na renda contribuem para minar a avaliação da gestão de Milei. Segundo analistas, o desgaste só não é maior porque a imagem da oposição, liderada pelo peronismo de esquerda, é ainda mais negativa. Nas sondagens mais recentes, 2/3 dos argentinos desaprovam o atual presidente. No futebol, o Corinthians perdeu para o Mirassol por 2-1 e voltou para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Depois de 7 jogos, foram os primeiros gols sofridos pela equipe alvinegra sob o comando do técnico Fernando Diniz, que também perdeu a invencibilidade. No Rio de Janeiro, o Flamengo empatou com o Vasco por 2-2 e perdeu a chance de diminuir a distância para o líder Palmeiras, que empatou no sábado também com o Santos por 1-1. O terceiro colocado é o Fluminense, que perdeu para o Internacional por 2-0. O São Paulo empatou com o Bahia por 2-2 e ocupa a 4ª posição. No outro jogo desse domingo, o Bragantino venceu a Chapecoense por 2-1. E o italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 nos Estados Unidos. Com a 3ª vitória consecutiva na temporada, o piloto de 19 anos abriu 20 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipe, George Russell, na liderança do campeonato. O atual campeão mundial, Lando Norris, da McLaren, chegou em segundo. O companheiro do britânico, Oscar Piastri, completou o pódio. No vôlei, o Praia Clube conquistou a Superliga Feminina pela 3ª vez na história. Na decisão disputada em São Paulo, a equipe de Uberlândia venceu o Gerdau Minas, de Belo Horizonte, por 3-0. E para fechar, eu te conto que o Rio de Janeiro se despediu de uma multidão de turistas que visitou a cidade no fim de semana da Shakira. Rodoviária e aeroportos lotados nesse domingo. E o pessoal de mala pronta, né, mochila e camisas estampadas com o rosto da cantora. Muita gente encarando a volta para casa depois de uma noite histórica em Copacabana no sábado. Foi a 3ª edição do evento Todo Mundo no Rio, que levou 2 milhões de pessoas para a praia. Shakira fez um espetáculo, né? Cantou em português com Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Anitta. A produção visual ajudou também a dar dimensão ao evento, com muitos fogos, um balé de drones. Foi lindo. E, de acordo com a Polícia Militar, 6 pessoas foram presas e 185 objetos de risco apreendidos nos acessos. A Prefeitura registrou 400 atendimentos nos postos médicos e a remoção de 362 toneladas de lixo, na praia, depois da apresentação. E o prefeito, agora, Eduardo Cavalieri, já compartilhou uma publicação sobre uma suposta negociação para levar Rihanna ao Todo Mundo no Rio em 2027. Ele escreveu: será? Bom, por enquanto é um sinal, mas é o suficiente já para manter Copacabana no roteiro dos grandes shows internacionais. Vamos embora então com o Waka Waka. E com ele, em Laerte Afonso, nosso DJ de volta das férias.
Tem também na equipe o nosso editor Edmilson Fernandes. E você que faz parte desse time, né? Não se esqueça do Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. Ótima semana e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.